E aí, pessoal, bem-vindos a mais um capítulo do livro Os Mensageiros, do médium Chico Xavier, do Espírito André Luiz. Nós estamos no capítulo 48, chamado Pavor da Morte. Então vamos lá? Numerosas explicações do orientador atendiam-me às indagações naturais. No entanto, restava aprender alguma coisa. Por que motivo se reuniam ali tantos desencarnados, já que recebiam assistência espiritual? Não poderiam congregar-se em lugares igualmente espirituais? Gente, lembrando que eles estavam na casa de Isabel, que é o posto de atendimento, né? Lá do nosso lar, na crosta, né? E que eles estavam numa reunião, em uma palestra. Se vocês voltarem em capítulo anterior, você vai entender. Então, André Luiz questiona como que pode reunir tanto desencarnado ali, entendeu? Se eles não poderiam estar em outros lugares, porque estavam aos montes ali, entendeu? Respeitosamente, interroguei Aniceto nesse sentido. De fato, André, respondeu Aniceto, a maioria dos desencarnados recebe esclarecimentos justos em nossa esfera de ação. Você mesmo, nos primórdios da nova experiência espiritual, não foi conduzido ao ambiente de nossos amigos corporificados para o necessário encaminhamento? Quem leu Nosso Lar, lembra que quando André Luiz desencarnou, ele ficou um tempo no umbral, e depois, devido a esclarecimentos dos amigos espirituais, ele foi encaminhado para o Nosso Lar. Grande número de criaturas, porém, na passagem para cá, sente-se possuído de doentia saudade do agrupamento, como acontece no outro plano de evolução aos animais, quando sentem a mortal saudade do rebanho. O que ele quer dizer, gente? Quando a gente desencarna, é evidente que a gente sente saudade e simpatia por aqueles com quem a gente conviveu na crosta terrestre. É isso que ele quer dizer para a gente aqui, né? Nós desencarnamos possuídos de doentia saudade do agrupamento. É isso que ele quis dizer. Para fortalecer as possibilidades de adaptação dos desencarnados dessa ordem ao novo habitat, o serviço de socorro é mais eficiente, ao contato das forças magnéticas dos irmãos que ainda se encontram envolvidos nos círculos carnais. Esta sala, em momentos como este, funciona como grande incubadora de energias psíquicas para os serviços de aclimação de certas organizações espirituais à vida nova, ou seja, tão logo fica desencarnado ou está desencarnado, esse agrupamento procura um lugar simpático a eles, né? O lugar que eles mais se adequam. E a linha magnética em que cada casa como essa, cada posto de socorro desse se situa, é a que mais atrai cada um, entendeu? No caso, essa casa de Isabel, esse posto de atendimento, né? É que atraía muitos espíritos simpáticos desencarnados a ela, né? É isso que ele quer dizer como uma grande incubadora de energias psíquicas para os serviços de aclimação de certas organizações espirituais da vida nova. E, aliás, esse lugar é simpático no magnetismo a certos espíritos, né? E essa incubadora de energia psíquica é que ela retém muita energia psíquica que acaba ajudando os amigos espirituais. E, designando a grande assembleia de necessitados, continuou. Os irmãos, nas condições a que me refiro, ouvem-nos a voz, consolam-se com o nosso auxílio, mas o calor humano está cheio de um magnetismo de teor mais significativo para eles. Com semelhante contato, experimentam o despertar de forças novas. Por isso, o trabalho de cooperação em templos dessa espécie oferece proporções que você, por agora,
não conseguiria imaginar. Não observou os preguiçosos, os dorminhocos e invigilantes que vieram colher benefícios nesta casa? Pois eles também deram alguma coisa de si, deram calor magnético e radiações vitais proveitosas aos benfeitores desse santuário doméstico, que manipulam os elementos dessa natureza, distribuindo-os em valiosas combinações fluídicas às entidades combalidas e inadaptadas. Gente, ele está dizendo tanto de encarnados como desencarnados, né? Ele fala aqui, ó. Por isso, o trabalho de cooperação em templos desta espécie oferece proporções que você por agora não conseguiria imaginar. Quer dizer, André Luiz não percebe, gente, porque ele já passou por essa fase lá em nosso lar, né? Ele não percebeu que nosso lar o atraiu e que em certas horas o beneficiou fluidicamente, tá? E mesmo os encarnados, gente, olha aqui, ele inclui os encarnados, os preguiçosos, os dorminhocos e os invigilantes que vieram colher benefícios. Eles também deram alguma coisa de si, entendeu? Então, sem perceber, até mesmo estes daí colaboram doando fluidos magnéticos. E sorrindo, concluiu o bondoso: tudo tem algum proveito, André. Nosso Pai nada cria em vão. Terminada a reunião, com benefícios gerais, que não me cabe descrever pormenorizadamente, atendeu aniceto ao facultativo desejo de aproveitar-lhe o concurso nobre junto aos clientes. Grande número de vezes, exclamou o receitista do grupo de Dona Isabel, como a prestar informações a Vicente e a mim, não só ministramos medicação aos corpos doentes, mas também orientamos os desencarnados que no curso da moléstia se encontram sob nossa assistência. E são sempre muitos, indaguei. Número crescente, ele elucidou atencioso. Há ocasiões em que contamos com a cooperação de amigos ou parentes espirituais dos enfermos, mas na maioria dos casos somos forçados a agir por nós mesmos. Felizmente, quase nunca estamos sem auxiliares dedicados e ativos, a companheiros que se consagram a cuidar de tuberculosos, cegos, aleijados, leprosos, perturbados e moribundos, isoladamente. São eles nossos devotados colaboradores em todas as situações. Ou seja, gente, quantos que a gente vê aqui na crosta terrestre prestando atendimento a viciados, a mendigos, a doentes, né? Então, da mesma maneira que existe aqui nos encarnados, no meio dos encarnados, nos desencarnados existem também esses auxiliares, ajudando esses moribundos, coitados. Puséramos-nos a caminho e a breves minutos estacionávamos diante de um edifício de vastas proporções. O colega gentil conduziu-nos ao interior de espaçoso necrotério, onde defrontamos um quadro interessante. O cadáver de uma jovem de menos de 30 anos ali jazia gelado e rígido, tendo a seu lado uma entidade masculina em atitude de zelo. Com assombro, notei que a desencarnada estava unida aos despojos. Parecia recolhida a si mesma, sob forte impressão de terror. Cerrava as pálpebras deliberadamente, receosa de olhar em torno. Gente, o que é isso aqui? Então, vocês imaginam a cena, né? Eles foram no interior de um necrotério. Chegando lá, tinha o corpo, né, de uma jovem de menos de 30 anos. Ao lado dele estava um espírito desencarnado, zelando por ela, né? E ela não conseguia enxergar quem estava ao lado, quem estava prestando esse atendimento, essa entidade zelosa que estava ao lado dela, e cerrava as pálpebras, receosa de olhar ao seu entorno. Quer dizer, ela ainda estava no terra a terra, não acreditava no desencarne,
Então ela estava numa perturbação, é o que chamamos do período de perturbação, né? Terminou o processo de desligamento dos laços fisiológicos, exclamou o facultativo atento, mas a pobrezinha há 6 horas que está dominada por terrível pavor. Quer dizer, já fazia 6 horas que ela tinha desencarnado e não tinha entrado na faixa de entendimento. E apontando o cavaleiro desencarnado que permanecia junto dela cuidadoso, o receitista esclareceu. Gente, lembrando, esse receitista é aquele que dava receitas no capítulo anterior, tá? Desencarnado. Vão lá no capítulo anterior para saber a respeito dele. Aquele é o noivo que a espera há muito. Aproximou-nos um tanto a ouvimos-lo exclamar carinhosamente. Cremilda, Cremilda, vem, querida. Abandona as vestes rotas. Fiz tudo para que não sofresse mais. Nossa casinha te aguarda, cheia de amor e luz. A jovem, todavia, cerrava os olhos, demonstrando não querer vê-lo. Notava-se perfeitamente que seu organismo espiritual permanecia totalmente desligado do vaso físico, mas a pobrezinha continuava estendida, copiando a posição cadavérica, tomada de infinito horror. Quer dizer, gente, ela se negava simplesmente a ouvir e ver, né, aquilo. Para ela estava sendo um quadro terrível. Aniceto, que tudo pareceu compreender, num abrir e fechar de olhos, fez leve sinal ao rapaz desencarnado que se aproximou comovido. Quer dizer, Aniceto chamou aquele rapaz que estava zelando aquela senhora, aquela jovem. É preciso atendê-la do outro modo, disse o nosso orientador. Vejo que a pobrezinha não dormiu no desprendimento e mostra-se amedrontada por falta de preparação espiritual. Não convém que o amigo se apresente a ela já já. Não obstante o amor que lhe consagra, ela não poderia revê-lo sem terrível comoção. Neste instante em que a mente lhe flutua sem rumo, quer dizer, totalmente perturbada, coitadinha. Sim, considerou ele tristemente. Às 6 horas, chamo-a sem cessar, identificando-lhe o terror. Aniceto disse: ausência de preparação religiosa, meu irmão. Ela dormirá, porém, e tão logo consiga repouso, entregá-lo-emos aos seus cuidados. Por enquanto, conserve-se a alguma distância. E fazendo-se acompanhar do facultativo, que assistira espiritualmente a jovem nos últimos dias, aproximou-se da recém-desencarnada, falando com inflexão paternal. Vamos, Cremilda, ao novo tratamento. Quer dizer, Aniceto disse para o rapaz: meu jovem, fica um pouquinho distante para que eu converse com essa jovem, né? E ele foi até ela e falou assim: vamos, Cremilda, ao novo tratamento. Ouvindo, a moça abriu os olhos, espantadiços, exclamou: ah, doutor, graças a Deus, que pesadelo horrível! Sentia-me no reino dos mortos, ouvindo meu noivo, falecido há anos, chamando-me para a eternidade. Quer dizer, ela estava perturbada, ela ouvia, mas não queria acreditar que era o noivo dela. E era o noivo, né, que estava ao lado dela. E que como o noivo já tinha morrido, né, falecido, então ela se recusava a acreditar, né? E ela pensava estar num pesadelo. Não há morte, minha filha, disse Aniceto. Creia na vida eterna, profunda e vitoriosa. É o senhor o novo médico? Sim, fui chamado para aplicar-lhe alguns recursos em bases magnéticas. Torna-se indispensável que durma e descanse. É verdade, tornou ela de modo comovente. Estou muito cansada, necessitando de repouso. Gente, isso acontece muito nas sessões de desobsessão,
que o espírito vem, conversar com a gente através do médium, que está nessa situação que não sabe do desencarne, e a gente coloca o espírito em estado de dormência para que a espiritualidade consiga levá-lo e atendê-lo, né? Recomendou-nos o instrutor em voz baixa, prestássemos auxílio em atitude íntima de oração e depois de conservar-se em silêncio por instantes, ministrou-lhe o passe reconfortador. A jovem dormiu quase imediatamente. Quer dizer, gente, Vicente, Aniceto e André Luiz deram os passes magnéticos, por que não dizer passes balsâmicos, né? Que acalmou a jovem e fez ela entrar em dormência. Deslocou-a Aniceto, afastando-a dos despojos, com o zelo amoroso de um pai, e chamando o noivo reconhecido, entregou-a carinhosamente. Agora poderá encaminhá-la, meu irmão. O rapaz agradeceu com lágrimas de júbilo e viu retirar-se de semblante iluminado, utilizando a volitação a carregar consigo o fardo suave de seu amor. Então, vocês veem, gente, que aí foi que, depois que eles deram o passe, que ela entrou em dormência, que através de estado de volitação, né, então que o noivo chegou e conseguiu levar a jovem embora. Nosso mentor fixou um gesto expressivo e falou: pela bondade natural do coração e pelo espontâneo cultivo da virtude, não precisará ela de provas purgatoriais. É de lamentar, contudo, que não se estivesse preparado na educação religiosa dos pensamentos. Em breve, porém, ter-se-á adaptado à vida nova. Os bons não encontram obstáculos insuperáveis. Ou seja, gente, ela praticou a caridade, foi muito boa durante sua vida encarnada, mas a religião a que ela estava predisposta não a preparou para o momento do desencarne, né? Então, tudo que ela tinha de atenuante poupou ela, que ele chama de provas purgatoriais, ou seja, de que ela passasse por um período de perturbação mais longo. Então, tudo que ela fez em vida, gente, tudo que a gente faz em vida é levado em conta. Então, se a gente vai passar por um período de perturbação mais ou menos longo, depende de nossas atitudes, ok? E desejoso talvez de consubstanciar a síntese da lição, rematou: como vem, a ideia da morte não serve para aliviar, curar ou edificar verdadeiramente. É necessário difundir a ideia da vida vitoriosa. Aliás, o Evangelho já nos ensina, há muitos séculos, que Deus não é Deus de mortos, e sim o Pai das criaturas que vivem para sempre. Quando Jesus falava assim: quem tem ouvidos de ouvir, que ouça, quem tem olhos de ver, que veja. É isso que ele quer dizer. Gente, tem gente que está vivo, mas está morto para os ensinamentos de Deus. É isso que Jesus sempre quis dizer. E que Aniceto fala de uma maneira brilhante aqui, né? O Deus não é Deus dos mortos, e sim o Pai das criaturas que vivem para sempre. Fim do 48º capítulo. Gente, então, tá aí mais um capítulo. Vocês veem que ele explica direitinho tudo que acontece no nosso desencarne. Evidentemente que foi um desencarne bem simples. Nós vimos casos de desencarnes de que os espíritos então estão em perturbação há décadas, entendeu? Então é muito complicado o desencarne, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido um pouco mais dessa nossa querida doutrina. Vão lá, curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal e divulguem esse link, esse vídeo para o maior número de pessoas possíveis, para que a nossa querida doutrina
fique cada vez mais conhecida. Gente, obrigado por tudo. Lembrando que eu não edito os vídeos, né? E tá aí todos os erros de leitura, os brancos que me dão, né? A hora que eu fico sem falar alguma coisa, lembrando de alguma instrução que eu tenho que passar para vocês. Então acontece mesmo, tá bom? Grande abraço a todos e até o próximo episódio.